Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa estrelinha super rápida, super fácil e com poucos pontos, tá? Só tem 2 carreirinhas e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês 2 formas de fazer, como um chaveirinho ou como uma aplicação, ou seja, sem a partezinha do fiozinho pra vocês pendurarem, tá bom? Então fiquem comigo aqui até o final e eu tenho certeza que mesmo você sendo um completo iniciante, você vai conseguir fazer essa estrelinha acompanhando o vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos lá! Primeiro passo será fazer um anel mágico. Usando o seu dedo polegar e o seu dedo médio, você vai posicionar o seu fio dessa forma e cruzar ele assim em formato de X. Depois você vai virar os seus 2 dedos, parte de trás da sua mão, e vai segurar o seu fio de forma que ele fique paralelo. E aí com a sua agulha, você coloca por debaixo do primeiro fio, puxando o fio de trás e torcendo logo em seguida. E aí o fio que vem do novelo, você puxa e passa por dentro da laçadinha que tá na sua agulha. Bom, e esse fio que sobrou do início, a gente puxa um pouquinho pra fechar, não totalmente, tá? O anel mágico. Então, agora vamos subir uma corrente, laça sua agulha e puxa o fio que vem do novelo por dentro da laçada. Agora faremos um meio ponto alto. Então, para fazer um meio ponto alto, laça sua agulha, coloca ela dentro do anel mágico, puxa o fio que vem do novelo. Aí você vai ficar com 3 laçadinhas na sua agulha. Aí basta você laçar mais uma vez e puxar por dentro das 3 laçadinhas de uma vez só. E aí você tem o seu meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Laça sua agulha, coloca a agulha no anel mágico, puxa o fio que vem do novelo. Você vai ter 3 laçadinhas na sua agulha. Laça mais uma vez, puxa por dentro das 3 laçadas e temos o segundo meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Laça sua agulha, coloca ela dentro do anel mágico, puxa o fio que vem do novelo e você vai ter 3 laçadinhas. Depois, laça mais uma vez e puxa a sua agulha por dentro das 3 laçadinhas. E agora precisamos repetir esse ponto mais 7 vezes. E aí, ao final dessa carreira, nós teremos 10 meio ponto altos. Bom, parei um pouquinho para poder mostrar para vocês como eu faço a contagem dos pontos. Então, essa primeira parte que eu tô mostrando para vocês é a nossa primeira correntinha que a gente subiu, e aí você consegue perceber que vão repetindo alguns padrões. Então, cada padrãozinho desse que se repete é um pontinho diferente. E aí, outra forma também é você contar por cima, olhando de cima. Então, aí, novamente, a primeira correntinha que a gente fez, e cada Vzinho desse é um ponto, tá bom? Então, você consegue contar dessas 2 formas, olhando de cima e pela frente também. Então, usando esse fio que sobrou lá no início, a gente vai puxar ele para fechar o nosso círculo. E agora, para fechar a nossa primeira carreira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no nosso primeiro meio ponto alto. Então, esse ponto que eu mostro aí é o nosso primeiro meio ponto alto. Então, depois das correntinhas que a gente fez, a gente tem o nosso primeiro Vzinho, e nesse primeiro Vzinho a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, você insere a sua agulha sem laçar, puxa o fio que vem do novelo, e aí depois você vai ter 2 laçadas na sua agulha. E aí, a primeira laçadinha você puxa por dentro da segunda laçada e você vai ter a sua primeira carreirinha.
Agora, para começar a segunda carreira, vamos fazer mais uma corrente. Laça sua agulha e puxa por dentro da laçadinha. E agora, o próximo passo vai ser fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base que a gente usou para fechar a nossa primeira carreira. Então, eu mostro aí no vídeo, eu pausei um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Então, nesse mesmo espaço, você vai colocar a sua agulha, puxar o fio que vem do novelo, e aí você vai ter 2 laçadinhas na sua agulha. Agora, você vai laçar mais uma vez e vai puxar o fio do novelo por dentro das 2 laçadinhas. Aí, você vai ter o seu ponto baixo. Nosso próximo ponto, faremos um meio ponto alto. Então, como eu falei, cada vezinho é um ponto. Então, você olhando de cima consegue ver esse vezinho. Então, nesse espaço, você vai colocar a sua agulha, puxar o fio que vem do novelo, você vai ter 3 laçadinhas na sua agulha. Depois, você laça mais uma vez e puxa por dentro das 3 laçadas. Aí, temos o nosso meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer um ponto alto no mesmo espaço. Então, laça sua agulha, coloca no pontinho de base, o mesmo, puxa o fio que vem do novelo. Você vai ter novamente 3 laçadas na sua agulha, mas aí vai ser diferente. Você vai laçar uma vez, vai passar por 2 laçadas, e depois laça mais uma vez e passa pelas 2 últimas. Pronto, temos o nosso ponto alto. Agora, 2 correntes. E, atenção, no mesmo espaço, você vai fazer mais um ponto alto. Então, laça, coloca a sua agulha no ponto de base. Agora, você vai ter 3 laçadinhas, laça mais uma vez, passa por 2, laça mais uma vez, passa por 2. E, de novo, no mesmo espaço, vamos fazer mais um meio ponto alto. Laça, insere a sua agulha no ponto de base, puxa o fio do novelo, você vai ter 3 laçadas. Aí, você laça mais uma vez e passa por dentro das 3 laçadinhas. Tá começando a formar a primeira perninha da nossa estrela. E aí, gente, você dá uma puxadinha aí nesses pontinhos que a gente acabou de fazer, que você vai conseguir ver o espacinho que a gente vai fazer o nosso próximo ponto. Então, olhando de cima, você consegue ver o Vzinho que a gente conversou antes, e também de frente você consegue ver o espacinho. Então, você coloca a sua agulha, puxa o fio do novelo, você vai ter 2 laçadinhas. E aí, você laça mais uma vez e passa por dentro das 2 de uma vez só. Então, a gente acabou de fazer o ponto baixo. Agora, no nosso próximo ponto de base, a gente vai começar a nossa segunda perninha. Então, a gente vai fazer de novo um meio ponto alto. Então, laça sua agulha, coloca no pontinho de base, puxa o fio que vem do novelo, e aí você vai ter 3 laçadinhas na sua agulha. Depois basta laçar mais uma vez e puxar por dentro das 3 laçadas. Agora, a gente vai fazer um ponto alto. Laça mais uma vez, coloca no mesmo ponto de base, puxa o fio que vem do novelo, você vai ter 3 laçadas. Laça mais uma vez, puxa por 2, laça mais uma vez e puxa pelas últimas 2. 2 correntes. E agora, no mesmo espaço, um ponto alto. Laça, mesmo ponto de base, coloca sua agulha, puxa o fio do novelo,
você vai ter 3 laçadinhas. Agora, laça mais uma vez. Puxa por dentro de 2. Laça mais uma vez. E puxa pelas 2 últimas. Agora também, novamente, no mesmo espaço, um meio ponto alto. Laça uma vez. Coloca no mesmo ponto de base. Puxa o fio do novelo. Laça. E passa pelas 3 de uma vez só. Dessa forma. E agora, para finalizar a segunda perninha da estrela, no nosso ponto de base seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, sem laçar sua agulha, você coloca nesse ponto de base, puxa o fio que vem do novelo, vai ter 2 laçadas. Laça mais uma vez e puxa pelas 2 laçadinhas da sua agulha. Temos a nossa segunda perninha da estrela. Agora, a gente vai repetir o mesmo processo até terem 5 perninhas no total. Então, agora a gente fez 2, falta mais 3, tá bom? Então, no próximo ponto, a gente vai repetir o mesmo padrão. Um meio ponto alto. Um ponto alto. No mesmo espaço. Agora, 2 correntes. Um ponto alto. E mais um meio ponto alto. No ponto seguinte, faremos um ponto baixo, e assim até serem 5 perninhas na nossa estrela. Eu vou deixar o vídeo devagar para vocês irem acompanhando, visualizando, né? Porque se eu continuar falando vai ficar muito repetitivo, o vídeo vai ficar chato. Então, eu acredito que vocês já tenham entendido o padrãozinho que a gente vai ter que seguir até o final. E eu vou deixar o vídeo devagarzinho também, caso vocês precisem revisar novamente, tá bom? Então, gente, se esse passo a passo está te ajudando um pouquinho que seja, já aproveita e desce um pouquinho para o seu vídeo e aperta nesse botão vermelho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, coloca aí embaixo o que você tá achando do vídeo e deem ideias de coisas para ensinar aqui no canal. E é isso, eu amo muito ler todos os comentários e eu fico muito feliz com cada um de vocês que estão me acompanhando aqui. Inclusive, obrigada a todos vocês que estão assistindo o vídeo e que já são inscritos no canal. Um beijo para todos vocês. E é isso, eu amo todos!
Então, gente, finalizando a última perninha da nossa estrela, agora a gente precisa fechar. Então, para fechar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez no início da segunda carreira. Lembrem que para começar a segunda carreira, a gente fez uma corrente e em seguida fizemos um ponto baixo nesse mesmo espaço. Então, vai ser nesse ponto baixo que a gente vai finalizar a nossa estrela. Então, eu pausei um pouco o vídeo para vocês conseguirem ver direitinho aonde fica esse ponto aí no trabalho de vocês, tá bom? Então, você insere a sua agulha no ponto baixo de base, puxa o fio que vem do novelo, com 2 laçadinhas na agulha, você vai puxar a primeira por dentro da segunda laçadinha. Bom, então agora os 3 próximos espaços a gente vai completar fazendo pontos baixíssimos. Então, no próximo meio ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, você coloca a sua agulha, puxa o fio que vem do novelo, você vai ter 2 laçadas. E a primeira laçada você passa por dentro da segunda. Agora, no próximo ponto de base, no próximo ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto baixíssimo também. E para finalizar, no espaço de 2 correntes, a gente também vai fazer um ponto baixíssimo. Então, você coloca a sua agulha, puxa o fio que vem do novelo e passa a primeira laçadinha por dentro da segunda. E caso você queira só a estrela, caso você não queira que ela seja um chaveiro, basta você fazer mais uma corrente cortar o fio e fazer um nozinho na parte de trás da estrela que vai estar finalizada. Caso você não tenha agulha de tapeceiro, você pode usar a sua própria agulha para prender o fio atrás da sua estrela para que você consiga fazer o pontinho final para arrematar. Então, o que você pode fazer é ir colocando a sua agulha nessas laçadinhas que foram sendo feitas atrás aí da sua estrelinha e ir puxando o fio que sobrou, assim como eu mostro no vídeo. E aí, por fim, eu separo o fio em 2 partes e uma das partes eu passo por uma laçadinha e aí eu faço alguns nós para poder finalizar essa parte. Mas caso você queira fazer ela como um chaveiro, basta você esticar o fio, assim como eu mostro aí no vídeo, e depois cortar. E depois é só você ir dando nozinhos, como vocês podem ver, eu dou um nó de cada lado para que fique bem firme. E aí depois a pontinha que sobrar é só cortar. Bom, e o arremate final da nossa estrelinha, que é o fiozinho que sobrou na parte de trás, a gente vai fazer o seguinte: usando a sua agulha de tapeceiro, você vai passar o seu fio por algumas laçadinhas ali atrás, assim como eu mostro no vídeo. Não precisam ser por muitas, umas 3 laçadinhas já é o suficiente. Logo em seguida, você vai passar por mais uma.
e vai fazer um nozinho, assim como eu explico aí no vídeo. E assim, depois que você fizer o seu nó, você vai passar o seu fio por mais algumas laçadas e aí o resto que sobrar, depois disso você vai cortar. Então é isso, gente, finalizando aqui mais um tutorial. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e assistam esses vídeos aqui também. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo!